Amém? Só até aqui. Quando nós ouvimos essa palavra, Jesus ele está dizendo que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vê o Pai senão por Ele. Muitas vezes nós andamos em caminhos que não estejam no caminho de Cristo. Muitas vezes estamos errando o alvo, não fazendo a vontade do Pai, e todas as vezes que a palavra nos orienta de guardar todos os mandamentos que Ele tem nos ordenado. Agora basta nós analisarmos qual o caminho que nós estamos seguindo, porque muitas vezes nós achamos que estamos no caminho de Cristo, mas estamos andando em direção ao contrário, porque são 10 mandamentos. Depois Ele trouxe para nós: amarás sobre todas as coisas e amar o próximo a ti mesmo. Muitas vezes nos falta amor para amar o próximo, até mesmo do nosso inimigo, até mesmo do nosso adversário que nos persegue, mas Deus Ele manda nós amarmos quem? O nosso. E hoje nós estamos lutando contra o nosso irmão, contra o nosso irmão, de maneiras que é para a gente amar, de maneira que é para a gente perdoar, de maneira que é para a gente ensinar Ele na nossa diferença, no nosso caminho, na nossa caminhada, que é seguir a Cristo. E quando Jesus Ele aponta para o caminho, Ele nos direciona para o caminho de uma libertação do pecado, no caminho de perdão, de paz. Ele nos mostra que Ele é o único e seguro caminho. Ele nos mostra que Ele é o novo e vivo caminho. Jesus é a novidade de vida para nós, que nos ensina os mandamentos, que nos ensina as boas novas, que é a palavra do Senhor, que traz perfeição, que traz paz, que traz amor, que traz harmonia, traz longanimidade, traz bondade, traz mansidão, traz temperança, que é o fruto do Espírito, e muitas outras mais. E muitas vezes nós estamos direcionados em outro caminho, a não ser o caminho de Cristo, e achamos que nós oramos, achamos que nós dobramos nosso joelho. Deus Ele está ouvindo muitas vezes as nossas orações, mas se nós estivermos em pecado, a Bíblia mesmo nos ensina que Ele não vai ouvir as nossas orações. Mas se nós arrependermos verdadeiramente, como Davi fazia todas as vezes. Muitas pessoas falam de Davi, que Davi se prostituiu, se Davi ele pecou, mas Davi ele sabia, ele reconhecia. Quando ele errava, ele se deleitava sobre o chão, ele chorava, ele clamava a Deus de coração puro. Por isso que ele era segundo o coração de Deus, porque ele sabia que ele era um pecador. No Salmo 51 você pode ler lá, ele reconhece, ele fala da sua iniquidade, do seu pecado, ele reconhece. E muitos de nós não reconhecemos por causa do nosso orgulho, e queremos muitas vezes errar com raiva do irmão. Você já presenciou isso? Eu presencio todas as vezes. Por mais que você pregue, por mais que você fale, eles acham que a ceia é o mal do povo. E nós estamos andando em qual caminho? O caminho a qual Jesus ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, que nos traz toda uma segurança. A palavra do Senhor vai dizer em Colossenses 1,13, diz assim: e Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do Homem, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. E essa é a imagem de Deus invisível, do primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, os céus sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, e sejam trono, sejam soberanias, sejam principados e potestades, tudo foi criado por ele. E ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subside. E ele é a cabeça da igreja, e o princípio e primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. E aprove Deus que nele existe toda a plenitude. Então Jesus aqui nos orienta, essa palavra nos orienta em Colossenses, que Ele nos libertou do império das trevas. É através de um caminho que Ele nos tirou do caminho que de
dor, um caminho de angústia, um caminho de tristeza, de sofrimento, de chicotadas. Há um caminho que Ele trilhou por mim e por você para que hoje eu alcançasse a salvação, a vida eterna. Mas estamos muitas vezes longe desse caminho, pregando, muitas vezes fazendo obra, porque não é pelas obras que nós somos salvos, sim pela fé, pelo amor, porque a fé, o amor, o maior é amor que prevalece, é guardar todos os mandamentos que hoje o Senhor Ele tem nos ordenado. Jesus é o caminho de destino maravilhoso. Jesus é o caminho pela qual podemos andar sem demora. Jesus é o caminho para todos. Jesus é o caminho acessível pela fé. Jesus é o caminho na qual devemos procurar levar a todos. Jesus é o caminho na qual jamais devemos sair. E muitos de nós estamos saindo desse caminho, Senhor, e indo para outros caminhos. Um caminho que não traz segurança, um caminho que nos traz amargura. Quando nós saímos deste caminho, que é o caminho direcionado por Cristo, a palavra do Senhor vai dizer em Efésios que nós devemos orar só com oração, só com açúcar, só orando ao Pai, só jejuando, só pedindo a Deus força, para que nós possamos continuar nesse caminho, para que nós possamos continuar andando no caminho que nos traz a paz, que nos traz segurança, que nos traz o domínio, até mesmo de um amor, até mesmo de abençoar pessoas. E quando a palavra nos ensina em Éfeso 6:10, nos ensina sobre a armadura de Deus, mas aqui está falando aqui, quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque o adversário ele está lutando para nos parar, para nos atingir, para nos afrontar. Muitas vezes lançar pessoas para te entristecer, mas ele quer saber qual é a sua posição, qual é a sua postura diante a Cristo. Qual é o caminho que você está seguindo? E muitas vezes Ele nos permite que as aflições e as angústias cheguem nas nossas vidas, para saber qual é o caminho que você está trilhando. E a palavra do Senhor vai dizer aqui, porque a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Nós só vamos continuar no caminho de Cristo se nós estivermos basados em todos esses mandamentos. Nós só vamos entender que nós estamos no caminho se nós obedecermos todos os mandamentos de Cristo. Não basta pregar bonito, não basta cantar bonito, não é isso que o Senhor quer nas nossas vidas. Não é isso, não é chegar aqui e pregar uma palavra eloquente. Nossa, como o pastor Nivaldo pregou uma palavra, como o pastor Salmos pregou uma palavra, como o diácono Marivaldo pregou uma palavra, como o irmão Robson pregou uma palavra. Ei, não é isso. Não é isso, o Senhor não quer saber esse tipo de perfeição, não. O Senhor ele quer humildade na sua vida, Ele quer direcionamento, Ele quer posição, Ele quer que Ele quer te mostrar um caminho, Ele quer que você siga o caminho, porque esse caminho ainda ele continua estreito, mas muitos passam do lado, são muitos que passam por ele, e está achando que eles estão passando por um caminho largo, até mesmo daqueles. A palavra do Senhor vai dizer o quê? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Está dizendo para mim, que só na promessa, debaixo das promessas que Cristo está dizendo para você, que está achando que está cantando, está achando que está pregando, está achando que está andando nos caminhos de Cristo, mas estamos direcionados para outro caminho. Porque o Espírito Santo de Deus ele está aqui, Jesus ele está aqui, o Pai está aqui, tem um só, a palavra nos ensina, os três são um, mas nós estamos aqui, nós estamos orando, nós estamos caminhando, mas o Espírito Santo de Deus ele é porque ele falta renúncia, e falta amor, porque a palavra do Senhor vai dizer, se eu não conseguir perdoar e nem amar,
entrar na minha casa, porque a palavra nos ensina que Ele é templo, nosso corpo Ele é templo do Espírito Santo. E se você tiver mágoa de alguém, peça perdão logo, porque Jesus Ele está voltando. Se coloque sobre os seus pés. E quando nós aprendemos, por gentileza, quando nós aprendemos que Jesus Ele é o caminho, Ele nos dá segurança. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa lá. Direi ao Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza. Lembre-se, se você continuar nesse caminho, esse caminho traz renúncia. E se você renunciar, esse caminho te traz segurança. Nada acontecerá com você. Viu o cara do teu lado da tua direita, mas você estará protegido. Por quê? Porque você está seguro. Mesmo diante das enfermidades, mesmo diante das lutas, mesmo diante da aflição, o Espírito Santo ainda é o mesmo. Ele é imutável, ele não muda. Ele é o antes, hoje será eternamente, como você está dizendo. Ele traz paz, Ele traz harmonia. Basta você continuar seguindo todos os mandamentos dele, que hoje Ele tem nos ordenado. Jesus Ele é o caminho, e Jesus Ele está voltando. Eu quero profetizar as armaduras de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida nessa manhã. Senhor, já finalizando, Seu Deus, Pai, Seu Deus, este culto, agora, Pai, oferecemos em gratidão ao Senhor, gratidão por mais um dia, gratidão por mais um amanhecer, gratidão por o Senhor, Pai, nos direcionar a um caminho seguro, um caminho que nos traz renúncia, um caminho que nos traz paz. E nessa manhã eu quero, Pai, te pedir a tua bênção, a tua proteção sobre nossas vidas. Traz, Senhor Deus, a saúde, a paz sobre a vida do pastor Salmos, que está precisando, eu não sei o que ele precisa. A Pai, visita ele, esquadrinha ele no fio de cabelo, a planta dos pés. Nós ministramos a cura, passa sobrenatural na vida dele, no seu tempo, na sua hora. Porque muitas vezes, quando o Senhor permite algo nas nossas vidas, o Senhor quer nos mostrar alguma coisa, Senhor. Eu não sei o que o Senhor quer mostrar a ele, eu não sei o que o Senhor quer me mostrar também, porque muitas vezes tem algo sobre a minha vida. Mas eu te peço perdão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque a tua palavra me diz que todos nós perdemos ao Pai diante de ti e somos um pouco destituídos da tua glória. Mas não mais faz tua graça, ó Pai nosso, e o Senhor Pai dando o seu Filho unigênito, para que hoje, ó Pai, Senhor Deus, nós estivéssemos, ó Pai, assegura o caminho, nos direciona neste caminho, Senhor. Eu quero profetizar as armaduras de Deus sobre a minha e sobre a vida de todos que estão aqui. Meu Deus, ó Pai, Senhor, Deus abençoa nós, ó Pai, com o capacete, com as armaduras celestiais, que é o capacete da salvação, a coraça da justiça, Senhor, que a espada, Senhor, que é a tua palavra, o escudo da fé, o cinto, que é a verdade, dessa tarde da preparação do Evangelho, e a oração e a súplica, Senhor, ó Pai, que nós devemos orar, nós devemos caminhar, ó Pai, a cada dia, mas a tua palavra diz, ó Pai, que tudo que pedimos no seu nome, o Senhor fará. Mas muitas vezes nós pedimos, ó Pai, é bom que a igreja vai se oriente sobre isso, porque a tua palavra nos afirma que tudo que pedimos no seu nome, o Senhor nos dará, Senhor Deus. E muitas vezes nós pedimos no seu nome, ó Pai, a saúde, ó Pai, permite a enfermidade. Nós pedimos, ó Pai, a porta aberta, o Senhor permite a porta fechada, para ver a nossa posição, para ver a nossa firmeza, se nós realmente estamos, ó Pai, nos guiou o caminho, ó Pai, verdadeiro, fiel, a nós nos ensinou. Nos ensina, Senhor Deus, as boas novas a cada dia, com a palavra, Senhor Deus, que tem ministrado sobre os pastores. Abençoa a todos que adentraram, Senhor Deus, nessa casa. Dê um dia de bênção, de glória, de paz, de alegria. Um dia, Pai, de bonança. Um dia de saúde, Senhor Deus, para todos nós. Senhor Deus, abençoa os nossos familiares. Abençoa os nossos projetos. Abençoa as empresas dos teus filhos, os negócios dos teus filhos. Que se profetiza, ó Pai, no reino espiritual. Aquilo tudo, ó Pai, que esteja, Pai, trancado, parado. Que seja, Pai, movimentado por ti agora. Pai, que eu profetizo uma bênção, que tudo que está parado, Pai, venha se movimentar. Que as portas que estejam fechadas, ela venha se abrir, Pai, nessa manhã. Os negócios do teu Espírito que venha lá no lugar, Senhor Deus. Pai, se for uma venda, abre as portas das vendas, abre as portas da prosperidade para todos nós, para que nós possamos ser próximos para o próximo, Senhor. E eu profetizo, Senhor Deus, um dia, Pai, maravilhoso para todos nós. Continua nos guardando, continua nos protegendo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus, grandioso
Santo esteja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Oi, paz, que o Senhor nos abençoe. Jesus, Ele é o caminho. Jesus, Ele está voltando. Amém? Se prepara, porque é tempo que nós estamos preparados. Se o Senhor é por nós,